O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro, 6 de agosto, o dia da transfiguração do Senhor, que se transfigura para mostrar um pouco da sua glória, da sua divindade, para discípulos que talvez se escandalizassem de um Messias que iria morrer na cruz. Jesus era um Messias um pouco diferente daquele que havia sido anunciado pelos profetas, né? Alguns dos profetas tinham anunciado e os rabinos confirmavam que o Messias seria o grande rei, o sucessor de Davi, sentaria-se num trono, né? Que ele teria riquezas, que ele teria exército, que ele dominaria, que ele venceria os inimigos e etc. Né? Mas, no entanto, nós temos como Messias Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, né? Sua mãe chamava Maria, diz o evangelista, né? E suas irmãs moram entre nós, seus irmãos estão conosco. Ou seja, parece que Jesus não estava muito assim dentro do imaginário do judeu, segundo a expectativa do Messias. E aí, então, Jesus, já querendo mostrar aos seus discípulos um pouco da sua glória, a glória que viria após a sua ressurreição, passaria pela cruz, mas viria a glorificação. Ele sobe ao monte, a tradição chamou de Monte Tabor, né? Aqui o Evangelho não diz só que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, né? A tradição diz, essa montanha chamava-se Tabor, e ali ele foi transfigurado diante dele, o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz, ou como a neve. Veja, as palavras utilizadas pelo evangelista Mateus ainda são como que insuficientes para expressar toda a glória de Jesus naquele momento, tudo aquilo que eles assistiram, que eles viram, que eles testemunharam. E aí na segunda carta de São Pedro, nós ouvimos agora, né, a segunda leitura, está dizendo assim, olha, não estamos contando fábulas não, estamos contando aquilo que testemunhamos, aquilo que vimos no monte, Jesus se transfigurando e dizendo uma voz, ouvi o que ele diz, escutai o que o meu filho diz, é nele que eu pus o meu agrado. E é justamente isso que acontece, no momento em que Jesus está demonstrando um pouco da sua glória, aparecem ao seu lado Moisés e Elias. Já tinham morrido, sim ou não? Moisés e Elias há muitos séculos, mas Moisés representava quem? Moisés representava a lei de Deus, Moisés tinha recebido no monte Sinai os 10 mandamentos, aliás, quantas tábuas mesmo tinha nos 10
os 10 mandamentos? Estava escrito em quantas tábuas? 2, né? Quantos mandamentos em cada uma delas? 5 e 5? Não, né? Todo mundo sabe, o padre já falou várias vezes, né? 3 em uma tábua e os outros 7 na outra tábua, né? Isso por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, não chamar o nome de Deus em vão e guardar os domingos e dias santos, se referem ao amor a Deus. Por isso está numa tábua. Na outra, diz a igreja, estavam os outros 7, que se referem ao amor ao próximo, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. E ali Jesus então dizia: esta é a lei e os profetas, o amor a Deus e o amor ao próximo, cumpre todos esses mandamentos. Mas aí apareceu Moisés representando, portanto, a lei, e aparece Elias, o grande Elias, para o povo hebreu, um dos maiores profetas, aquele que teria a honra de voltar à terra quando o Messias chegasse, para testemunhar que o Filho de Deus tinha chegado, para testemunhar que ele estava no meio do mundo, tanto que João Batista é como que a figura de Elias, porque é ele que aponta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então estão ao lado de Jesus o Velho Testamento, a lei e os profetas, que é uma expressão hebraica para dizer todo o Velho Testamento. De um lado Moisés, de outro lado Elias, representando todos os profetas, e Jesus ali no meio. E de repente Pedro tem a brilhante ideia, porque ele ficou tão extasiado, tão alegre, tão feliz, que ele queria congelar aquele momento. Ele queria que nunca passasse mais aquele momento. Então ele diz assim: olha, Jesus, deixa que eu faça uma tenda, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí, quando nós ouvimos esta fala de Pedro, nós logo percebemos que Pedro ainda não sabe quem é Jesus, porque tanto os discípulos quanto os demais, eles foram gradativamente conhecendo quem era Jesus. Por isso que Jesus lá no capítulo 16 de Mateus tinha perguntado: quem dizem os homens que eu sou? Porque cada um dizia uma coisa, mas Pedro ainda não tinha uma noção plena de quem era o Cristo, porque ele quer fazer 3 tendas, e aparentemente 3 tendas iguais. Ora, Moisés para o judeu está em alto patamar, alto nível, assim também Elias. E Jesus, ele também colocou no alto patamar: vamos fazer 3 tendas, mas não falou que a de Jesus tinha que ser maior, mais esplendorosa, com algum destaque, porque Jesus é Deus. Parece que Pedro ainda estava tratando Jesus como um dos profetas, como um dos patriarcas, como um sacerdote, apenas, mas não atingiu ainda a ideia de que era o Deus encarnado, o Messias, o Filho, o Salvador. Por isso ele quer 3 tendas. Aí é que aparece a nuvem. Nuvem é sempre, na palavra de Deus, uma palavra epifânica, ou seja, é uma palavra que expressa a manifestação de Deus. Quando aparece a nuvem, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, o autor quer dizer que Deus está presente. Então aparece essa nuvem, e da nuvem vem a voz muito forte, dizendo assim: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Não mais agora a lei de Moisés está prevalecendo, não mais agora somente as profecias de Elias, mas agora também é a palavra definitiva do próprio Deus feito homem. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Isso por quê? Porque, como diz a carta aos Hebreus, diz assim no primeiro capítulo, no versículo 1 também: outrora Deus falara pela boca dos profetas, chegado à plenitude dos tempos, Deus falou pela boca do seu próprio Filho. Olha que beleza. E por que Deus quis falar pela boca do seu próprio Filho? Porque uma coisa é mandar um recado, outra coisa é você mesmo e falar pessoalmente, sim ou não? Quando a gente vai mandar dizer alguma coisa, olha, tal pessoa mandou te dizer isso, isso, isso. A gente usa as nossas expressões faciais, a gente usa o nosso linguajar, a gente usa a nossa gesticulação, para dar aquele recado. Às vezes a pessoa queria dizer uma outra coisa, e aquele que foi levar o recado acaba distorcendo um pouco,
passando do jeito dele, e aí acaba que não fica tão perfeito. E Deus, sabedor de que a mensagem teria que ser plena, de que a revelação tinha que ser completa, ele mesmo tinha que vir ao mundo para dizer aquilo que ele é, quem ele é, porque ainda estava imperfeita a revelação. Não que não eram importantes, né? O Velho Testamento é importante, todo mundo sabe. Podemos rasgar e jogar fora, é importante. Queremos ainda tê-los, mas compreender segundo a ótica de Jesus, mas entender segundo a última palavra, que é a palavra de Cristo. Por exemplo, Moisés tinha dito que uma mulher apanhada em flagrante adultério deveria ser apedrejada até a morte, não é isso? Era uma lei de Moisés. Mas o quinto mandamento qual era mesmo? Qual é mesmo o quinto mandamento? Não matar. No entanto, Moisés está mandando apedrejar até a morte uma mulher adúltera, e assim aconteceu por séculos, até a chegada de Jesus. Um dia, Jesus está no templo, ele está com seus discípulos ali, e ele está ensinando, e de repente, chega aquele grupo de fariseus, arrastando uma mulher pelo cabelo, joga ela ali no chão diante de Jesus, e diz para ele: olha Jesus, mestre, ainda chama ele de mestre, para zombar um pouco, mestre, veja, Moisés disse que uma mulher apanhada em adultério tem que ser apedrejada até a morte. E o que é que você diz? Queriam pegar Jesus, queriam ver se Jesus ia desobedecer a grande lei mosaica, a grande lei de Moisés, porque quem ousava? Qual judeu que ousava desobedecer a lei de Moisés? Seria castigado, seria punido, evidentemente. E aí eles queriam se livrar de Jesus. O que você diz dessa mulher apanhada agora, em flagrante adultério? Jesus, acho que agacha assim, fica pensando, meu Deus, como eles não compreendem quem é meu Pai, como eles não sabem quem é Deus ainda. Eu precisava mesmo vir nesse mundo, sabe? Aí Jesus abaixa e fica escrevendo com o dedo na areia, não é assim? Aí depois dele pensar, ele levanta e diz assim, aquela famigerada frase, tão magistral que todo mundo conhece. Qual é? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a mulher então, ela não é apedrejada. Jesus pergunta para ela: mulher, ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Jesus diz a ela: eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Jesus não aprovou o pecado, Jesus não aprovou o erro, ele não passou a mão na cabeça, ele disse: não peques mais, mas também não condenou, não jogou pedra. E hoje o que mais se faz é jogar pedra. Qualquer um que erra é pedrada para todo quanto é lado, seja ao vivo, ou seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, uma pessoa errou, todo mundo jogando pedra naquela pessoa, como se ela fosse a pior pessoa do mundo. E nós ainda dizemos: eu sigo Jesus, eu sigo Jesus. Temos que tomar cuidado e refletir até que ponto estamos realmente seguindo o Senhor. Tem mais. Moisés tinha dito que não podia fazer nada do dia de sábado, nem nada. Num dia, Jesus, os discípulos estão com fome, passam numa plantação de milho, e está lá os discípulos de Jesus colhendo milho, e os fariseus perguntam: olha aí, por que os teus discípulos estão fazendo coisa que não é permitido no dia de sábado? Mais uma vez, Jesus olha com olhar de compaixão e diz assim para eles: porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. O sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Não estamos escravos desta lei. Tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem prevalece? A palavra de Cristo. Qual é o centro da fé do cristão? É aquilo que Moisés disse ou aquilo que Deus está dizendo? Aí a gente fala assim: nossa, padre, mas lá no Antigo Testamento não está a palavra de Deus também? Claro que está, evidente. Mas o autor sagrado que escrevia, ele não estava possuído pelo Espírito Santo. Ele não estava desacordado, inconsciente, como que psicografando, sabe, psicografando, ouvindo ali, escrevendo um ditado. Não, ele estava acordado, escreveu com a cultura dele, com o jeito dele falar, de acordo com o ambiente social, político, econômico e religioso da sua época. Então ele deixou passar, sim, muitos dos seus costumes e das necessidades de então,
Nós vemos as grandes abominações que existem lá no Levítico, né? Abominável é uma pessoa que vestir 2 tipos de tecido. Não está escrito isso? Abominável. Então, se você vestir lã com algodão, por exemplo, você está abominável. Se você vestir linho com sintético, está abominável. E o pá está abominável hoje, né? Primeiro está abominável. Um monte de sintético, né? Um monte de lã, de tudo aqui. E quem é que está usando só um tipo de tecido, né? Então todo mundo aqui está abominável para os olhos de Deus. A palavra abominação em hebraico é teová, e a palavra teová sempre foi usada quando estava alguém adorando outro Deus que não era o Deus verdadeiro. Para todos esses momentos do Levítico em que se utiliza a palavra teová, existe uma explicação clara, lógica, objetiva e certeira que a própria igreja nos ensina hoje para poder interpretar corretamente aquele texto e aplicar para os dias de hoje. Por isso que a fé católica não está só sobre um pé, né? Vocês sabem que era Lutero, protestante, que dizia sola scriptura. Nós não temos sola scriptura. Temos 3 fontes da fé. Quais são? A Bíblia, palavra de Deus, também a santa tradição e também o magistério da igreja. Quem é o magistério? O Papa com os seus bispos. São eles que vão nos dizer o significado de cada passagem. E a gente vê cada barbaridade, né? Pessoas condenando os outros, humilhando os outros, porque está escrito que é abominável, porque não soube entender, compreender o que o autor estava dizendo naquela circunstância histórica propícia, específica, né? E aí, por exemplo, está escrito também: vocês não poderão comer frutos do mar, né? Ou seja, você não pode comer camarão. Quem comer camarão é abominável. Ora, então, quem nunca comeu camarão aqui? Será? Estamos todos abomináveis? A gente tem que saber o que estava acontecendo na época. A gente tem que entender por que aquele autor disse aquilo. Porque havia adoração de outros deuses a partir do comércio daquele fruto de mar com povos estrangeiros. Aí está, porque é uma teová. E assim todas as demais abominações: o homem que se deita com outro é abominação, o filho que desobedece o pai e a mãe é abominação, o filho que vira nudez do pai e da mãe é uma abominação. Ora, e por que o filho era uma abominação? Se por acaso um filho desobedecesse o pai, teria que ser apedrejado até a morte. Não está escrito? Quem gostaria de obedecer este mandamento? Quem gostaria? Quem tem filho? Quem tem filho? Tem filho? Já desobedeceu alguma vez seu filho? Então, próxima missa, por favor, traga eles. Coloque aqui onde está a câmera, onde está o Robson aqui, que nós vamos todo mundo fazer uma pedra, todo mundo vai apedrejar até a morte. Está escrito. Está mandando? Não está mandando? Né? Mas quem é que nós vamos obedecer? Aquela lei ou a lei de Jesus? Ora, quantas palavras nós temos de Deus que foi dado no Monte Sinai mesmo? 10 mandamentos. Sabe que os rabinos tiveram a coragem de elaborar durante o passar do tempo? Elaboraram 613 mandamentos. É por isso que Jesus olhava para o povo e dizia: vocês estão carregando um fardo muito pesado. É muito pesado esse fardo. Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Porque o meu fardo é leve. Qual era o fardo de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e não ficar obedecendo regrinhas e mais regrinhas e mais regrinhas, 600 e tantos mandamentos. Sabe que para comer, sentar na mesa, tinha que lavar a mão, o braço até o cotovelo, sem falar tantas e tantas regras, porque se não fizessem, estavam em pecado. E Jesus rompe com tudo isso. Quando eles vê os discípulos dele comendo sem lavar a mão, eles ficam horrorizados. Ora, seus discípulos não lavam a mão como manda a lei, né? Jesus fala: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. A maldade, a inveja, a ganância, o ódio, né? O ataque ao outro, a difamação, o falar mal, né? É isso que faz mal ao cristão. E aí, o que nós entendemos de tudo isso? Que no Antigo Testamento está a palavra de Deus, sim, claro, né? Evidente. Mas as palavras são dos homens. Veja bem, acabou de ler a leitura.
por exemplo, se diz uma leitura assim, leitura da carta de São Pedro, a segunda carta de São Pedro, né? Depois no final, o leitor diz o quê? Palavra do Senhor. Quando lê uma carta de São Paulo aos Romanos, terminando a gente diz, palavra do Senhor. Quando lê um trecho do livro de Isaías, a gente diz, palavra do Senhor. A palavra é do Senhor, mas as palavras eram de Isaías, escrita em hebraico, não era uma linguagem divina que caiu do céu, escritas em hebraico e aramaico. E depois, as palavras de Paulo, a gente não diz palavras do Senhor. Quem disser palavras do Senhor ali está errando, porque as palavras eram de Paulo, eram de Pedro, mas a palavra é de Deus. Na palavra de Pedro, na palavra de Paulo, na palavra de Isaías, está contida a palavra de Deus. Mas quem é que vai discernir aquilo que é Deus falando e aquilo que é cultural, circunstancial? O magistério da igreja. Por isso que nós precisamos de uma mesa com 3 pés. Se tiver só 2 pés, a mesa cai, sim ou não? Mas com 3 já fica de pé. Que Deus nos ajude hoje a também nos transfigurarmos. Às vezes os ataques do mundo nos desfiguram, nos deixam triste, acabado, acontecimentos diversos, nos deixam para baixo. É a hora de subir no Monte Tabor com Jesus, é a hora de olhar o esplendor da glória dele, e lembrar que ele fez aquilo para também dizer para nós, vocês também serão glorificados como eu ressuscitarei, mas para onde eu vou, eu encontrarei um lugar para vocês, reservarei um lugar para levar vocês comigo, vocês também serão glorificados como eu sou. Era uma palavra de esperança, era um momento de graça, era um momento de alegria para os discípulos. Pedro, Tiago e João seriam testemunhos deste grande momento, desta grande fato histórico que foi a transfiguração do Senhor. Mas de tudo isso, o mais importante de todos, pode estar Moisés, que para o judeu é o auge, é o topo da palavra que deve ser obedecida, pode estar Elias com todos os profetas, mas se tiver Jesus, nós vamos ouvir quem? Jesus. Por quê? Porque a voz que via da nuvem disse, este é o meu filho muito amado, nele eu pus todo o meu amor, escutai o que ele diz. Portanto, não vamos usar a Bíblia para ter preconceitos, não vamos usar a Bíblia para oprimir, para atacar os outros, para justificar diversos tipos de maldade, como por exemplo, Paulo diz assim, olha, escravos sejam obedientes aos seus senhores. Então nós vamos comprar alguns, já que está na Bíblia, vamos comprar algum, ele vai ter que obedecer. Claro que não, porque é a palavra de Cristo que prevalece, é a palavra dele sempre, escutai o que ele diz, embora Paulo, claro, tenha dito muitas palavras inspiradas por Deus, não tem dúvida nenhuma, mas nós temos que sempre fazer o filtro da hermenêutica de Jesus, do olhar de Jesus, do amor de Jesus, da revelação plena do Pai, que é amor, misericórdia, Emanuel, Deus conosco. Vamos dizer juntos? Olha, da nuvem veio uma voz que dizia o que mesmo? Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Não ouvi, você está muito baixo. Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Ame Jesus, se apegue a ele, leia e pergunte sempre o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, porque eu sou todo de Jesus. Diga assim, eu sou todo de Jesus, eu sou todo de Jesus, amém. E é a ele que nós vamos dar ouvidos, e é a ele que nós vamos seguir. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém.